Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí ao IC Talks. Hoje, né, nós vamos estar recebendo aí a Localiza. Eles vão apresentar o programa de estágio, trainee e inovação, né, e como a inteligência artificial pode ser uma aliada na sua carreira, né? Então, estamos aqui com a Gabi, a Rita e o Francis, que vai falar aí para a gente sobre o programa deles, né? Então, Francis, seja muito bem-vindo. Rita, muito bem-vinda. Gabi, muito bem-vinda aí, tá? Contem sempre com a gente aqui da PUC. Sempre que vocês quiserem divulgar algum projeto, algum estágio, algum hackathon, né? Uma coisa que vocês estejam aprontando por aí, nós estamos aqui à disposição de vocês. Boa noite, pessoal. Começar, assim, primeiro, né, para ter uma ideia assim, de contexto, o pessoal aqui está mais ou menos em qual período, assim, só para eu entender. Ou você tem uma. Pessoal, vocês podem usar o chat, tá? Quem quiser abrir a câmera, muito bem-vindo também, tá? Mas pode mandar no chat aí. Boa. Só para eu ter uma ideia do público aqui e tal. Mas, então, gente, vou começar aqui a ideia, né? Eu fiz uma apresentação aqui mais de fundo, né? O meu objetivo aqui é contar um pouco da, da minha trajetória, falar um pouco aqui de como que a Localiza entrou nisso, falar depois, né, como que a IA se tornou relevante nisso, como que eu comecei a trabalhar com isso, né, como que eu fui me preparando ao longo dessa jornada. Então, fiquem à vontade para mandar pergunta no chat, para perguntar. A ideia é que seja uma conversa mesmo, tá? Quanto mais vocês tiverem dúvidas ou tiverem alguma questão, acho que vai ser mais rico. Então, fiquem à vontade. Eu trouxe a apresentação aqui mais para a gente ter um pano de fundo, para eu não ficar né, sem ter o que falar, né? Para eu garantir que não ia dar um branco aqui. Então, né, começando aqui, né? Quem sou eu, basicamente, né? Hoje, né? Eu sou um líder, eu tenho 34 anos. Então sou líder, sou bastante curioso, né? Eu costumo dizer que eu estou entre ali curioso e chato, né? De pergunta, de querer saber como que as coisas funcionam. E, né, desde o ano passado ali sou um aspirante a tenista, né? Então, eu sempre precisei, sempre lutei contra o exercício aeróbico, né, de forma geral. Tentei fazer crossfit, tentei fazer várias coisas. E um que eu já tinha começado a fazer que eu gostei há um tempo atrás era tênis, então eu voltei, né? Mas hoje eu sou iniciante de um ano que vem eu vou ser o iniciante de 2 anos e por aí vai, né? Porque é muito Zoeiro. difícil progredir no esporte. É, então, né, sou casado, né? Sou casado com a Cíntia. A gente está 17 anos juntos, é minha primeira namorada. Sou formado na FMG em Engenharia de Sistemas. Depois eu passei ali em pela Universidade do Texas, na Carnegie Mellon, e depois eu fiz ali também um MBA na Fundação Dom Cabral. Então, depois eu dou um pouco mais de detalhe aqui. E em 2017, um pouco antes de eu me formar, eu entrei também na Localiza para fazer para um processo de estágio. E agora eu sou tech lead aqui da Localiza, fazendo e sou responsável aqui pela área de práticas de engenharia, observabilidade e inteligência artificial. Então, voltando um pouco aqui, qual é o. Né, e voltando um pouco na formação acadêmica, que eu acho que é onde tudo começa, né, onde eu começo a. Eu sempre digo, né, começou minha reflexão aqui sobre onde a gente começa a ter que tomar a decisão, né, onde a gente começa a escolher. Né? A primeira escolha vem ali quando tenho que escolher o curso, né, eu costumo dizer que eu escolhi. Hoje, faculdade ou a gente escolhe, ou a gente é escolhido, né? Porque ou a gente escolhe, ou então vai pela falta de escolha. Eu costumo falar que a minha foi mais por falta de escolha, porque eu gostava de muita coisa. Então eu escolhi fazer engenharia de sistemas porque eu entendia, pelo menos, né, eu achava que era uma engenharia que ia ter várias competências, né, várias matérias ali que eu gostava, então ia ter de tudo, né, no final foi uma cilada,
porque tinha tudo, já era muito difícil. Então ter tudo não era tão bom para depois que você entrava na faculdade. Mas assim que eu entrei foi meu primeiro contato, assim, né? Tanto com a vida acadêmica quanto de fato ter que estudar de forma mais aplicada com as coisas. Foi em 2012 mesmo, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer pesquisa também na faculdade. Então, comecei a fazer pesquisa e trabalhar com pesquisa já também em inteligência artificial, em 2012 mesmo. Fiz pesquisa de 2012 até 2017, meados ali no fim de 2016. Então, fiz pesquisa relacionada a imagens, sensoramento remoto, processamento e reconhecimento de padrões. E no final já estava trabalhando e fazendo pesquisa com processamento de linguagem natural. Então, inclusive, foi o assunto ali do meu TCC. No ano de 2015, eu fiz um intercâmbio, estudei na Universidade do Texas, fui fazer um trabalho de pesquisa na Carnegie Mellon, estudei lá também um tempo, voltei muito focado em trabalhar, né? Então acho que é ali que começa a minha jornada entre descobrir, né, entre ir para Localiza, basicamente, né? Porque na verdade Seu áudio fechou. fechou aqui. E eu acho que aqui começa um ponto que eu acho que é crucial também, né, que para mim a carreira, né, carreira e escolhas, elas vão definindo muito aquilo que a gente vai fazendo, né, durante a vida e onde a gente está, né, tanto onde a gente está e para onde a gente vai. Quando eu voltei do intercâmbio, eu tinha uma decisão que era, eu queria formar, né, então não queria fazer mais, não queria focar mais dentro da carreira, pelo menos a princípio, dentro de pesquisa, eu queria formar e eu queria uma experiência trabalhando, né? Queria uma experiência mais prática ali dentro de alguma carreira. Então, fui aplicar para estágio. Apliquei em alguns e durante o processo de estágio, né? Por que que eu penso que foi 2017? Então, a Localiza estava ali, sei lá, em um dos programas de estágio. Hoje está no 10º, né? Então, antes, talvez estava lá nos primórdios do programa de estágio. Então, na época, eu apliquei para o programa de estágio da Localiza pelo motivo nobre de que era um salário muito bom. Né? Fazia a menor ideia do que era. Para mim, Localiza era uma lojinha verde e que pagava bem. Né? Fui descobrir o que era e me inscrevi em outros programas também. Fiz a inscrição, passei por... Né, fui passando, o projeto na época era bem mais longo. A gente fiz, e eu estava em outros processos também. Passei no fim ali do processo e no final eu fiquei entre a Localiza e uma outra empresa ali, que era um outro processo de inteligência artificial. Acabou que eu não passei nesse e passei no da Localiza, vim para a Localiza e para mim foi, né, a melhor coisa que aconteceu. Ah, é porque eu estou na Localiza hoje? Não, mas porque no final isso direcionou muito para onde eu iria, né, o que eu faria ali de carreira, né? Aquilo que eu ia definir fazer, aquilo que eu ia estudar, aquilo que eu ia, para onde eu ia direcionar minha carreira. Então, acho que foi o primeiro passo e eu acho que aí começa nesse momento, né, de estágio. Eu fiz um estágio, basicamente eu fiz esse estágio. Então, passando aqui para a próxima, né? Então, entrei no estágio, na verdade foi 2017. Então, comecei esse estágio, entrei ali sem saber absolutamente nada do que era o mundo corporativo, a parte de desenvolvimento, na verdade, até entrar, né, dentro. Eu só tinha uma vivência ali com algoritmo, participava de competição de algoritmo, etc., e pesquisa. Então, eu não queria entrar em uma área, né, de desenvolvimento em si. Entrei para uma área de operação, mas na época eu tinha um job rotation, passei, fiz várias etapas dentro do estágio e fui identificando ali, né? Eu tive ótimos mentores, né? Ótimas pessoas ali durante o processo. Tive essa sorte também. Então, fui muito bem acompanhado. Então, fui escolhendo, né? Passei por quase, na época, todas as áreas que a gente tinha na empresa, né? Passei pela parte de aluguel de carros, passei pela seminovos, passei por todas as BUs que a gente tinha e por todas as partes ali de tecnologia e fiquei no time de operação,
que era o time que tinha, digamos ali, o maior caos, digamos, né? Que era muito problema, era muita coisa para resolver, então acabou que foi um lugar mais dinâmico que eu encontrei ali, fez mais sentido na época. Então, fiquei, aprendi muita coisa, né? Então, acho que uma coisa que para mim sempre foi muito importante, e principalmente assim, pensa, eu entrei num programa de estágio, numa empresa de operação que tinha um monte de gente que trabalhava 13 anos, 12 anos, 8 anos, gente de carreira de TI. Eu entrei sabendo 0%, basicamente, do que a pessoa falava, então 90% das palavras que as pessoas falavam durante o dia sobre algum componente, sobre alguma coisa, eu não fazia ideia do que era. Então, normalmente o que eu estava fazendo ali, eu, quando alguém me passava, quando eu estava acompanhando um projeto, eu anotava algumas coisas. Meu objetivo era no dia seguinte, quando eu voltar e alguém repetir essa palavra, eu vou saber o que é. Eu vou saber onde que isso está, se isso é de comer ou de passar no cabelo, basicamente, porque eu preciso, né, saber pelo menos 3%. Né, esse era meu objetivo no final. De fato, era muita coisa. Então, passei por área de banco de dados, em área de monitoramento, em área de sustentação, em área que só lidava com problema, em área de desenvolvimento. Então, de fato, era um fluxo muito grande. E eu era de uma área de arquitetura de dados. Então, eu estava, literalmente, quando eu entrava numa área, por exemplo, de operação mais focada para infraestrutura, o pessoal começava a falar nome ali da parte de servidores e de data center aí que era o caos completo. Então, beleza. Fiz a parte toda de estágio. Em 2018, né, tive uma primeira decisão para tomar. Eu estava ali faltando 6 meses para formar e eu tive uma oferta ali, né? Falou, Fran, você quer ser contratado já? A gente te contrata. Você continua trabalhando, depois você fica efetivado ali como analista. Falei, não, obrigado. Deixa eu continuar aqui trabalhando menos, porque eu preciso focar. Né? Isso foi ali início de 2018. Então, fiz isso. Chegou um pouco depois, ofereceram de novo. Falei, gente, foda, porque eu não estou podendo. Mas se oferecer de novo, o problema é que se não oferecer daqui a pouco, né? Em 2019 o negócio não estava muito bom. Então eu falei, vou aceitar. Como previsto, começou a desandar tudo na faculdade, mas no final deu tudo certo, formei, né? Deu para conciliar bem, e foi isso, formei, continuei ali depois eu entrei, passou pouco tempo, virei coordenador de SRE e observabilidade, né? Assumi um time ali de infraestrutura e operações. Fiquei com isso um tempo, aí vinha toda a parte de estruturar um time, ser responsável pela parte ali de observabilidade, monitoramento. E hoje estou como tech lead de prática de engenharia, observabilidade e inteligência artificial. Basicamente, o que são práticas de engenharia? Né? O que a gente chama de práticas de engenharia? Na verdade, são times de engenharia de software que a entrega deles, ao invés de ser um produto para um cliente final, é um produto para outros times de engenharia. Então, a gente cria ativos de reuso, né? A gente cria módulos para que os outros engenheiros da empresa, da TI aqui da Localiza, do Localiza Labs, possam usar ou tenham maior facilidade ou simplicidade para construir um software, desde um design system até um ativo ali para fazer compressão de um PDF, para poder guardar, armazenar um arquivo e mandar um SMS. Então, desse jeito, a gente garante reuso, garante governança, garante maior segurança, etc. Então, de forma bem geral, é isso. Junto com isso também, existe uma responsabilidade atrelada sobre as próprias práticas de engenharia em si. Né? Quais são essas práticas? É a parte de da forma de trabalho, né? Como que a engenharia, né? Como que a engenharia dentro do Labs, da Localiza, funciona. A partir do momento que a gente recebe uma demanda, né? Eu tenho todo o rito ágil, né? Que a gente funciona, mas como que o engenheiro de software, de fato, ele trabalha. Né? Então, a gente tem essa função também de atuar e de definir como que essa pessoa vai trabalhar, como que eu tenho os testes, quais são os testes de qualidade, quais são as regras de pull request, quais são as regras para
cada componente, ou quais são as regras de cada fase, né, que a pessoa precisa passar. Por que isso é importante? Porque a gente precisa garantir que tudo isso vai funcionar em escala, né? A gente está falando aqui de um time de mais de 1.000 pessoas. Então, quando eu estou levando código para produção em escala, para cliente de aplicativo, questão de segurança, a gente precisa garantir que, à medida que eu estou subindo o código em produção, que eu quero fazer isso mais rápido, eu faço isso de forma segura, eu faço isso com arquitetura corporativa, eu faço isso de forma escalável. Então, até aqui é isso. Qual é o ponto que estamos agora, né? Este ano, se não tiver claro, gente, alguma coisa, vão falando aí, tá? E dentro de prática de engenharia, em 2023, a gente começou também a fazer avaliação e já começou a estruturar, escalar a utilização de IA, né? Talvez dentro da vertente mais, como é que eu posso dizer? Talvez dentro da vertente mais madura, que ela esteja, que é a parte de codificação. Começamos a utilizar, começamos a testar, fizemos vários estudos, testamos em escala, pegamos vários resultados. E agora, a partir desse ano também, todo o stack, toda a fundação, toda a habilitação de GenAI passou a ficar comigo e com o meu time. Então agora a gente tem um time que tudo que a gente vai fazer em relação à IA generativa, ele precisa passar pelo time de fundação e precisa passar pelo time de enabling. E, inclusive, temos 3 estagiárias no meu time, né? As últimas 2 estagiárias, né, participaram, inclusive, de um processo, né, do Ruptura, entraram por esse processo, estão no time, estão indo muito bem, inclusive, e a gente tem atuado muito em relação a isso. Como que a gente tem visto, né, o crescimento, né, quais os desafios e como que isso tem desafiado ali, então, do cenário profissional, né, e como que, falando um pouco mais aqui da temática, né, se alguém tiver uma dúvida mais específica, fica à vontade para mandar também, mas pensando assim, muito na temática, tá? Então, no dia a dia, né, então, igual eu falei, eu tenho 3 estagiários ali no time, então a gente conversa bastante ali sobre carreira, né, a gente teve algumas conversas ali com o pessoal do Ruptura, a gente já teve algumas conversas com outros times, como que isso tem influenciado hoje, né, como que o cenário de IA, ele tem influenciado tanto no desenvolvimento que a gente tem, mas no processo também de desenvolver conhecimento de forma geral e no processo de carreira, né? Porque quando a gente pensa, primeiro, na minha época, quando eu falo minha época, parece que é muito tempo, né? Talvez seja, mas não é tanto. Mas na minha época, basicamente, o que eu tinha, né, de pesquisa, o que eu tinha de para pesquisar, para buscar muita coisa, ou para resumir grandes formatos ali de informação, era o Google, né? Basicamente, ou se eu fosse codar alguma coisa, se eu fosse fazer algum trabalho, o meu único fim era o Stack Overflow. Hoje em dia, eu nem sei a última vez que eu fui no Stack Overflow, basicamente, né? Hoje, eu acho que eu acho que talvez um primeiro impacto que a gente já começa a ver é como que a capacidade de sintetizar informações, capacidade que a gente começa a perceber intrínseca ali do Deep Search, principalmente a partir ali agora de março, dos últimos modelos que a capacidade de alucinar é muito menor, como que eles têm ajudado muito em consolidar a informação, trazer um resumo consistente e conseguir ajudar de fato em algum conhecimento ou direcionar uma leitura, né? Então, eu leio bastante artigo. Então, por exemplo, eu tenho alguns tasks ali de algumas IAs que eu costumo até usar de comparação para pedir artigos ou para acompanhar, né, aquilo que tem sido lançado, e hoje é muito notável o nível de consolidação e de clareza que ela consegue trazer um conteúdo indicando qual artigo, qual autor, né, qual que é a relevância daquilo, qual que é o tema principal,
né, a relevância da leitura. Isso, para mim, teria sido, por exemplo, de grande ajuda, porque eu gosto mais de ler do que ver vídeo, por exemplo. Então, acho que vai de acordo com aquilo que a gente gosta. Então, por exemplo, eu, entre ler e ver um vídeo, eu sou mais da leitura. Existe um segundo caso, que é se a pessoa, se você gosta mais de escutar, né? Então, hoje, por exemplo, você precisa fazer um monte de coisa, mas ler também não é uma coisa que te pega. Hoje a gente já tem a possibilidade de qualquer resumo grande de informações, a gente transformar isso num podcast, transformar isso num áudio, e agora, inclusive, né, o notebook LM permite fazer isso para o português, e já tem uma qualidade boa, a gente tem uma qualidade muito boa, inclusive. Então isso ajuda também para adequar, inclusive, para públicos diferentes e necessidades diferentes. Então, gosto muito de leitura, isso me atende muito bem, né? Se eu gosto mais de ouvir, né? Estou mais ali para um aprendizado mais passivo naquele momento, enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou me deslocando, eu consigo usar aquilo também, consigo me atualizar para depois me aprofundar mais em algum tema. Consigo gerar texto, né? Eu acho que em algum ponto, pelo menos num nível mais micro, né, a parte de pesquisa e desenvolvimento, pelo menos a fase inicial, tem se tornado esse nível mais simples, pelo menos a exploratória dos artigos. Então, acho que isso é um plus. Tem ajudado muito do ponto de vista de desenvolvimento de carreira. Acho que tem várias coisas, né? A tendência é que isso ajude muito. Então, vou dar um exemplo de onde eu vejo isso impactando muito, né? As meninas do meu time que eu comentei mesmo, elas são intrinsecamente curiosas. Então, para a gente conseguir, né? Eu acho que é muito importante que hoje conseguir utilizar bem essa ferramenta e conseguir trazer bem isso para o nosso contexto, né? Quando eu falo nosso contexto, é assim, o nosso contexto como profissional, nosso contexto, né, de estudo e o nosso contexto num estágio, num primeiro emprego, segundo, o que for, a gente precisa ter, né, uma curiosidade real sobre o problema que a gente quer resolver e sobre o como e sobre a solução que a gente quer ter e a solução que a gente quer dar para esse problema. Por quê? Porque hoje é muito comum, principalmente a gente está num hype danado sobre IA. Então, não é nada novo alguém falar, eu posso resolver um problema com IA, né? Ou pelo menos alguém resolver esse problema, ou levantar essa pergunta, né? Não tem nada de novo falar, posso resolver esse problema com LLM. Né? O que que é novo, né? O que que a gente, né? O que que eu entendo que é diferente é quem consegue levar essa pergunta numa segunda derivada, basicamente, que é, tá certo, eu consigo resolver isso com uma IA, mas qual que é o retorno disso? É sustentável? Faz sentido? Qual que é a experiência que de fato isso cria? Porque eu não quero aplicar só uma tecnologia só porque ela está no hype, precisa fazer sentido. Então, esse pensamento mais crítico e começar a desenvolver isso, começar a questionar isso, faz total diferença. Porque, principalmente hoje, a gente já é naturalmente moldado, a gente começa a ser naturalmente moldado a pensar quase todo problema que chega, que a gente vai resolver com IA e que essa IA vai ser um large language model. O que muitas vezes não é verdade. Então, hoje, né, nesse papel que eu tenho visto, inclusive, muitas vezes é que boa parte dos problemas ainda vão ter uma camada muito grande que vai ser o machine learning tradicional que vai resolver. E está tudo certo com isso. Mas do ponto de vista, né, de comportamento ali, habilidade, curiosidade ainda tem um lugar muito grande, né? Inclusive no evento que eu participei recentemente, né, né, tinha um rapaz lá, que não lembro a empresa, mas é que ele falou, né, a gente ainda é muito mais legal que a IA, e de fato é verdade, né? Então, a gente ainda, apesar da IA estar muito esperta, né, a gente ainda está bem melhor, tá? A gente pode usar muito a capacidade, né, dela de colecionar informação, dela gerar contexto, mas a gente ainda está muito melhor. Então, usando essa capacidade de colecionar informações e de aumentar e evoluir contexto, a gente tem um mundo de tomada de decisão, tem um mundo de
carreira para frente que é muito grande. E isso é independente da tecnologia, porque quando a gente pensa em carreira, né, e apesar do meu pouco tempo, né, de carreira e acompanhando algumas carreiras, tem comportamentos que eles independem da tecnologia ali para a gente ter sucesso ou para a gente conseguir, né, desvendar as coisas que estão por vir. Então, curiosidade, um interesse de fato genuíno que a gente tem por resolver as coisas, entender o problema, entender de fato a experiência, isso vai ajudar a gente a resolver e a gente ter sucesso naquilo que a gente está fazendo, independente do problema, né? Inclusive, acho que foi algo que me ajudou sempre, porque de fato, né, eu acho que eu sempre consegui, pelo menos durante um tempo, eu consegui separar muito bem, ou ter uma missão muito clara para mim dentro do meu estágio, que era literalmente falar, gente, eu estou aqui para aprender. Então, se tinha um estagiário muito pouco preocupado em perder a agenda de trabalho para fazer treinamento ou qualquer coisa, era eu. Porque normalmente é assim, o time de gente, ele preocupa muito em ter agendas para a gente ter aprendizado, seja um treinamento de Excel, hoje em dia, treinamentos de IA, treinamento de ferramentas, um monte de coisa. Gente, se pensar faz total sentido. Mas aí eles criavam um treinamento, aí chegavam todos os meus amigos estagiários lá e falavam, nossa, mas é foda, o RH tá enchendo a gente de treinamento e a gente está trabalhando. Eu ficava, meu filho, você é estagiário? Você está aqui para quê? Né? Daqui a pouco você vira analista, você vira qualquer coisa, você não vai ter tempo de fazer isso mais. Né? Então, acho que tem essa. Acho que é importante ter essa visão também de quais os momentos que a gente está. Vai ter momento para tudo. E o momento de estagiário é o momento da gente ser esponja, sabe? É o momento de aprender. É o momento de entender assim, olha, entrei numa área, fiquei lá um tempo. Se entendeu que você não está absorvendo, que não está legal, alguma coisa, muda também, não tem problema. Mas é um momento de aprender. Então, sim, acho que esse deve ser a maior preocupação. E voltando um pouco para a IA, né? O quão relevante, né? O hype, né? Ou como que a gente consegue entender que IA hoje, do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista de negócio, não, isso aqui eu não estou falando só da Localiza, tá, gente? Estou falando do ponto de vista global, pensando em quem de fato investe, quem faz a coisa acontecer. O mercado global, que são os venture capital, são quem de fato está investindo na parte de poder computacional e quem de fato. Então, hoje, no último ano, por exemplo, 70% do dinheiro, né, do montante inteiro investido por venture capitals, que são grandes fundos de investimento que investem em inovação e querem algum tipo de retorno de alguma forma agressivo, 70% desse investimento foi em empresa que está trabalhando com IA. Então pode ser o cursor da vida receber uma parte desse investimento, ou empresas parecidas com essa, mas isso mostra que isso já é um indicativo muito forte, uma prova que é um ponto que a gente está num ponto de inflexão, que a gente passou um pouco num ponto de inflexão que durante muito tempo a gente pensava, ok, onde eu estou nesse momento, onde eu estou no movimento de IA, né? Eu estou num ponto que isso pode voltar, né? Porque eu sempre relaciono isso muito quando, né, eu morava, sei lá, em 2015, morava nos Estados Unidos, por exemplo, e eu via caixa do supermercado com o self-checkout, né? E na época todo mundo falava, não, vai acabar o caixa do supermercado. E até hoje a gente tem mais caixa do supermercado do que self-checkout. Né? Porque de fato não faz muito sentido, é muito caro ainda, né? Temos vários motivos para isso. Então nunca atingiu um ponto de inflexão que valia o investimento, que valia o trade-off, que atendia a experiência que precisava. Mas claramente não é o caso que a gente tem com a IA. Né? Mês após mês, a OpenAI tem divulgado resultado que os usuários, né, o número de usuários semanais só aumenta, né, e aumenta em números de 30%, 20%, né, 35% de acordo com o modelo. E isso, de fato, tem levantado muito número, tanto que essas novas empresas de IA, né, que já estão quase sendo consideradas ali Big Techs também, como OpenAI, Anthropic, né, própria Mistral, que é menor, mas
têm um modelo de negócio muito interessante, estão com algum tipo de domínio e de oferta daquilo que elas estão fazendo. Então, isso vai gerar várias coisas para a gente, que é novas profissões, né? Então, né, o que isso vai gerar de trabalho, a gente não sabe. Até o próprio trabalho ou descrição de cargo de prompt engineer, até um ano e meio atrás, era inimaginável, né? E como que isso é adaptável, né? Até pouco tempo é inimaginável. Então, até outro dia mesmo, na última semana, eu entrei numa reunião e um dos tópicos da reunião era, olha, eu preciso contratar um business, né, um analista de negócio, mas eu preciso, na verdade, de alguém que tenha uma skill de prompt, né, de prompt analyst ou prompt engineer. Falei, tá, vamos descobrir, né, o que de fato precisa, essa skill, né, o que é mais fácil eu contratar? É mais fácil eu trazer uma pessoa e treinar nisso, ou é mais fácil eu trazer alguém com skill? Ou é tão diferente, né, ou é algo que a gente constrói internamente? Então, isso vai ter, então assim, não, com certeza teremos muita geração de emprego, com certeza a gente vai ter cargos ali de transição, que é, se eu tiver algum cargo ou tipos de tarefa, dependendo do tamanho da empresa, de prescrição 100%, esse cargo deve virar outra coisa também. É, e eu também, né, eu vou ter um leque de habilidades que vão precisar ser atualizadas. Um exemplo que esse ficou clássico ultimamente era um que eu gosto bastante, que é a pessoa que era excelente em calculadora antes e aí veio o Excel. Aquela pessoa ela continuou excelente no começo, ela foi um pouco resistente ali. Aí veio o Excel, parece que todo mundo ficou bom em fazer cálculo. Só que o Excel fazia o cálculo. E agora o outro, veio uma outra tecnologia, né? Então, da mesma forma, a gente vem avançando um pouco nessa tecnologia. Então, quando eu penso muito, né, em IA, em negócio, você vê que hoje eu tenho até uma dificuldade, né, de dividir um pouco carreira e IA, porque para mim é algo que já está um pouco intrínseco, e até porque, assim, como que lá atrás, né, porque eu não, sei lá, em algum motivo, porque que eu não continuei numa carreira de machine learning, uma carreira muito voltada para isso, porque na minha cabeça, eu entendia que era muito difícil eu, sei lá, gerar valor, né, ou se pagar dentro de uma grande empresa, uma grande organização, o trabalho inteiro que a gente tinha para rodar um modelo de machine learning, para fazer tudo isso, todo esse trabalho. Hoje em dia, né, eu acho que um dos grandes gatilhos para a GenAI estar funcionando bem é que hoje fontes externas, né, governos inteiros, etc., colocaram tanto dinheiro nisso que agora isso já é possível e a gente aproxima muito bem uma ideia de um modelo produtivo de alguma coisa que eu consigo disponibilizar para o cliente de forma produtiva, de forma simples, né? Então, hoje, um dos meus maiores desafios, por exemplo, é colocar modelo de IA e modelo e a capacidade de criar agentes do zero na mão de pessoas que têm pouco domínio, por exemplo, né? Se for pensar isso para um modelo padrão ou no modelo mais estatístico, clássico, era impensável. Então, é um pouco disso. Então, hoje, eu coloquei aqui alguns exemplos bem simples, assim, que é identificar oportunidade de perfil. Então, hoje já é usado, né, amplamente por algumas empresas, até de hunting, né, como que a gente consegue encontrar um perfil específico, otimização de currículo, carta de apresentação. Né, nesse ponto, né, para estudante específico, é importante até identificar qual o melhor modelo está fazendo isso atualmente, né? Então, hoje a gente tem diferentes modelos, se for olhar, né, o Gemini 2.5 Pro, ele é excelente para escrita, mas ele tem outros modelos, por exemplo, o Claude ali, ele não é tão bom em escrita, então a gente, né, já consegue diferenciar que alguns modelos eles estão se especializando em algumas coisas, apesar todos estarem indo ali em algum nível para multimodalidade. Simulação e preparação para entrevista.
os modelos ali, por exemplo, o Cloud Code, eles são excelentes para fazer simulação de entrevista de código, por exemplo, whiteboard ou questões mais simples. Então, ele é muito focado em programação, muito focado na parte técnica, né? Então, ele é muito bom para isso. E análise de lacuna, plano de desenvolvimento, habilidade, eu mesmo tenho usado para ajudar a criar, né, opções de PDI para um time mais especialista que a gente tem aqui, e tem sido muito bom. Então, hoje, assim, diria que algumas coisas ainda, né, não dá para fazer, mas testar, a gente consegue testar quase tudo, né? Então, a gente consegue ir avaliando, né? A gente hoje já tem testado bastante coisa, tá? Dificilmente, assim, eu acho que um ponto que eu tenho ressaltado bastante é que, assim, hoje dificilmente eu tenho alguma tarefa que eu não faço já assistido ou junto com alguma IA, né? Que eu não passo por alguma IA pela parte ali de estruturação ou que não tem alguma IA ali no background, por exemplo. Né? E isso tem ajudado de uma forma grande, inclusive. Então, acho que é bom, é até uma boa reflexão, né? Para que eu tenho e que eu faço aqui com meus pares e o meu time também, que é o quanto que a gente tem usado isso no dia a dia, né? O quanto que a gente tem entendido que isso ajuda, o tanto que isso tem feito sentido, né? Porque assim, só usar por usar também não vai ajudar. Então, por exemplo, eu posso usar um modelo X e entender que ele não ajuda em nada, mas eu posso usar um outro modelo e ele vai me ajudar muito. E no final, né, uma das outras coisas que eu entendo que ajuda muito também a análise e ajuda para tomar decisão, né? Então a capacidade ali, né, cognitiva, a capacidade de contextualização, de conexão é muito grande também. Então a análise de tendência, identificação de fatores ou de vários pontos de sinergia, né? Então o pequeno cérebro ou grande cérebro vetorial ali, né, do LLM, ele consegue correlacionar muito mais informações do que a gente. Então, ele para ajudar a gente a tomar, né, ou colecionar informações e a partir dela identificar alguns pontos, ajuda muito. Né, recomendação personalizada, desenvolvimento para algum momento, para algum, né, motivo específico, ajudar a aprender uma linguagem nova, por exemplo, né, a parte ali de estudo do Gemini, por exemplo, ajuda muito. Eu quero aprender Ruby, eu quero aprender um novo framework de Python para desenvolver LLM lá dentro. Então tem várias partes que podem ajudar. E, enfim, já encerrando aqui, hoje pensando muito naquilo que talvez que eu tenho usado mais para mim, né? Eu coloquei para não parecer uma venda de sonho, e o que eu tenho colocado é que eu tenho hoje, tanto pelo cargo, né, quanto pelo que eu já gosto de fazer, hoje eu preciso ler muito artigo, né, então tem uma pequena área aqui de P&D, então a gente tem uma rotina aqui de ler os artigos, contextualizar, entender o que está saindo, que faz sentido para o nosso time de fundação. Então, tenho ali minhas tasks, minhas automações para eu conseguir fazer, para eu conseguir dar conta ali da carga, ou de vários pontos, ou até para facilitar, de fato, minha carga. Tirar insights, colecionar ou ajudar a resumir informações de tudo que eu tenho contato durante o dia. E, no fim, ajudo também a ter, né, vou conseguindo colecionar, né, o feedback e performance ali daquilo que a gente tem feito, tá? Isso aqui, no caso, me ajuda quanto a time, né? Então, hoje eu tenho um time que tem 16 pessoas. A tendência, na verdade, já tem 17 pessoas nesse time. A tendência é que esse time aumente e, à medida que esse time aumente, a gente vai fazer mais coisas em paralelo, tem controle de orçamento, tem vários pontos. Como que a gente garante que a gente está escalando de novo, né, de forma estruturada, que as pessoas estão se desenvolvendo, que as pessoas entendem, né, porque não é só o estagiário, não é só a pessoa que entrou na empresa ou que acabou de entrar que precisa sentir que está desafiada, que está se desenvolvendo, que tem um plano de carreira, né, para ela dentro da empresa. Então, isso também ajuda muito, tá? Então, tenho usado muito o IA para ajudar a construir plano, para fazer estruturar ali o próprio pensamento,
né? Então, assim, hoje dá para brincar muito e sem gastar muito tempo. Mas dá para gastar muito tempo também, então tem que tomar cuidado. De forma geral, gente, é isso. Eu espero que pelo menos 3% tenha ficado claro. Não tenha feito ninguém dormir. E é isso. Agora, se alguém tiver dúvida, fico feliz de responder. Mas já acho que tem uma parte aqui da Gabriela também. Acho que a gente pode passar aqui pelos 2 pontinhos do processo, Francis, e aí a gente volta aqui para a galera se tiver dúvidas, pode ser? Boa, claro. Boa. Então vamos lá, gente. Nosso processo seletivo, né, para estágio e trainee, então, a Rita deixou o link aqui no chat, a página vai direcionar para os 2 programas, e aí vocês podem verificar, tirar mais dúvidas ali, mas estamos à disposição, qualquer coisa, depois vocês podem nos chamar também através do LinkedIn, enfim, estamos aqui à disposição de vocês, mas nossas trilhas de desenvolvimento, né, para estágio e trainee, é muito na intenção de fazer com que as pessoas, né, comecem a carreira de uma maneira grande, que entendam a complexidade que é a Localiza, as oportunidades que nós temos, né, a Localiza ela é muito mais do que o aluguel de carros, do que a venda de seminovos, então nós temos um corporativo gigante, temos uma área de tech também, né, Francis, representando aqui muito grande, mas que super atravessa os negócios também, então a empresa está muito conectada, né, e essa pauta mesmo de IA, ela não é assunto só em tecnologia, ela é assunto em todas as frentes aqui da companhia, então a gente quer muito que as pessoas compreendam isso, quem tem esse desejo, né, de começar no mercado, assim como o Francis trouxe, né, essas chances de crescimento, de desenvolvimento, o nosso programa de estágio e treino está aí para isso. Então, no programa de estágio, a gente tem essa ambição de desenvolver talentos para ocuparem as cadeiras de analistas aqui dentro da Localiza. Então, tem uma trilha muito bem preparada, com mentoria, com projetos, várias agendas, como disse o Francis aí, e administrar tudo isso às vezes é desafiador, mas quem sabe priorizar, né, bem essa dedicação que o time tem aqui preparando isso, consegue trilhar bons caminhos, né? Ele está aí para exemplo. E o trainee, a gente tem aquele desejo de trabalhar as pessoas para cargos de liderança aqui dentro da companhia, então uma trilha um pouquinho diferente para a gente atuar, né? São pessoas que normalmente já se inseriram em algum momento, não é regra, mas já se inseriram em algum momento no mercado, e a gente quer trazer essas pessoas aí para um caminho um pouco mais de liderança. Então, todos dois têm trilhas muito bem desenhadas, bem robustas, com muita interação, com muitos projetos, e que trazem resultados realmente estratégicos para a companhia. Pode passar, Francis, aí, por favor? E aqui, pessoal, o nosso QR Code para as inscrições, tem o link no chat, compartilhem, né, quem não se inscreveu e tem interesse, é elegível, pode se inscrever. A inscrição, ela começou no dia 18, dia 19, desculpa, de agosto, vai até agora dia 18, depois nós temos as etapas de assessments, que são os testes. Travou para todo mundo? Travei. Você quer continuar? Pessoal, a Gabi travou para vocês? Travou, só um pouquinho. Ela Voltou, tinha voltado gente? agora. Voltou. Voltou. Boa, então vamos lá. As dinâmicas em grupo, né, elas vão acontecer agora em outubro e novembro, assim como as entrevistas também. A contratação dos estagiários acontecerá em fevereiro. Tem algumas perguntas que eu vi aqui, acho que a Rita já está respondendo, né? Mas, Jonatas, a modalidade de trabalho é híbrido para os 2 programas, tá? Para estágio 2 vezes presencial aqui na Matriz ou no Labs, né, que fica aqui no Cachoeirinha. Trainee também, as vagas são para Belo Horizonte, tem a modalidade híbrido e pode ser que tenha que vir mais de 2 vezes na companhia, dependendo ali do momento, tá? Mas de prática são 2 vezes presenciais na empresa e o restante trabalha home office ali com uma carga horária flexível, tá bom?
Por aqui, essas, né, eram as informações. Então, se alguém tiver mais dúvidas sobre o processo seletivo, ou então dúvidas aí sobre a trajetória do Francis, alguma curiosidade específica da área, fiquem à vontade, que a gente está aqui à disposição. Gabi, só uma pergunta. Eu vi aqui que dezembro de 2023 a dezembro de 2025 para trainee, né? Então, Isso, recém-formado, vocês estariam contratando também. também. Então, a galera que já se formou aí, elas podem, né, e tem interesse, pode se inscrever para o trainee, Legal. tá bom? A gente tem muito aluno da pós, tá? Também. Perfeito. Então, Se puder compartilhar, professor, às vezes, né, a galera uhum. tem aí esse interesse, é uma trilha também bem robusta, assim, bem intensa, que a galera se dedica muito aqui para desenvolver, né? Então, os trainees também, assim como estagiários, estão super envolvidos em grandes entregas, né? França está aí, né, desde uma das primeiras gerações de estagiários. A gente tem toda a nossa campanha desse ano, por exemplo, ela foi pensada e executada por ex-estagiário e estagiários da Localiza. Então, todo, né, o discurso, as fotos, tudo foi muito pensado e tem sido tocado ainda por estagiários. Então, realmente acontecem grandes projetos, grandes entregas. Francis trouxe aí as meninas, né, que são estagiárias lá. Então, a gente realmente super acredita e a ideia é realmente trabalhar com o desenvolvimento, né? Não tem essa. Hoje nem tem mais, né? Em estágio ali para ficar tirando xerox, nem existe isso, mas não é o estagiário que vai ficar ali só de enfeite. Ele realmente vai botar a mão na massa e a gente quer desenvolver e a gente quer que ele participe das entregas. Francis, se você quiser é, alguma. Fazer algum Não, comentário, alguma observação, fica à não. vontade. Hoje eu falo que os meninos, né, sempre brincam, né, que a gente fala assim, estagiário vai pegar café, alguma coisa, fala, gente, meu estagiário vai fazer um ano, nunca, eu que pago café para eles, olha aí. Mas meu estagiário, gente, literalmente né, já penso, brincadeiras à parte, para mim é como se fosse um analista, tá? É, e o meu objetivo é que ele consiga aprender, né? Que ele consiga desenvolver a skill necessária. Então, aí a pergunta, acho que é Jonatas, eu não sei nem se é específico aqui para mim, mas no caso eu não tenho requisito técnico para estágio, tá? O requisito é tipo, sei lá, se for para a área técnica, é gostar, é curiosidade e é querer de fato aprender, né? No caso, a gente tem um interesse e precisa ter ali alguma coisa. Se tiver, eu já sei alguma coisa de Python, eu gosto de programação, eu já estou inserido na área, excelente, né? Já venho dessa área, mas hoje vou dar um exemplo. Hoje eu tenho na minha área, na verdade, na minha área eu tinha um engenheiro aeroespacial, tinha uma engenheira química e tinha, tipo, até pouco tempo tinha um advogado. Então, tipo assim, eu tenho algumas pessoas que fizeram transição de carreira, obviamente elas estudaram, tiveram uma adequação antes, mas assim, mais dando exemplo de que o conhecimento prévio, né, principalmente para o estágio, ele não é um diferencial nesse ponto, tá? Ele ajuda, mas para a gente acho que o mais importante é conseguir manter, conseguir que você se desenvolva ali. Francis, quando você fala assim de IA, vocês montaram alguma IA para vocês, customizaram alguma coisa, ou estão usando alguma que já vem numa solução pronta de mercado? Como que vocês estão trabalhando com isso? Porque, por exemplo, o Copilot está muito integrado com o Visual Studio Code, né? Uhum. Então, assim, como que vocês veem isso, essas ferramentas aí? Hoje a gente separa um pouco a visão, tá? Hoje eu tenho uma visão que a gente olha a parte de codificação. Então, isso é como se fosse uma vertical. Então, Uhum. para ela a gente olha, eu tenho o GitHub Copilot, por exemplo, e a gente tem o cursor. Então, a gente usa os dois, cases públicos mesmo. Então, a gente usa as duas porque cada uma atende um determinado público que a gente Uhum. tem.
Então, nosso objetivo, de fato, é escalar e utilizar de forma massiva ali para os devs. Quando a gente fala para usar para soluções, igual a gente tem a Lisa Aluguéis, né, que você entrar lá, tem um chat que você vai conversar, você vai ver que a experiência é de como se estivesse conversando com um humano, etc. Essa a gente já utiliza baseado no que a gente chama aqui, que é o time de fundação precisa atuar, com o time de enabling. Quando a gente fala de fundação, uma das coisas que a gente faz é, o meu time ele precisa garantir que a gente tem que a gente chama de gate, né, um LLM gate, porque aí eu dou escolha para os outros times de usar um modelo que eles entendam que seja o mais adequado, mas sem necessariamente apontar exatamente para aquela plataforma. Então eu não subo um LLM customizado, eu uso providers. Então esse, por exemplo, a gente usa o OpenAI com o GPT-4, por exemplo, o 4o. Então eu uso uma família dessa, mas hoje um dos trabalhos desse time de fundação é abstrair a complexidade, que é integrar com o modelo direto. Então, se essa pessoa quer fazer um tool calling, se ele quer usar um modelo para transcrição de áudio, como que ele vai usar? Ele vai fazer isso através de uma API que eu disponibilizo, porque aí a gente consegue controlar custo, consegue controlar a segurança, quem que está acessando e tudo mais. Legal. Perguntas aí, pessoal? Só tá tímido. Só tá tímido aí. Eu tenho feito alguns testes aqui com algumas ferramentas de IA para desenvolvimento de código, né? O problema que eu sempre vejo aqui é que quando ele vai usar alguma biblioteca, né? Essa biblioteca às vezes está um pouco ultrapassada devido à época que foi treinado, né? Então, eu já vi em umas duas plataformas. Quando você pega por exemplo, eu dou aula de Flutter, né? Então, Flutter acaba sendo. O negócio atualiza um dia sim, outro dia também, né? Então, quando você vai ver e testar um código em Flutter, por exemplo, na plataforma, isso acaba gerando código errado, né? Então, eu tenho uma Sim, preocupação com relação a isso. tem. O que a gente tem feito quando é caso de habilitar, isso acontece muito também com dependências, qualquer dependência quase que vem no NPM, né? Uhum. Porque tem 1 milhão e atualiza tudo. O que a gente faz, a gente tem criado, e as plataformas têm se adequado cada vez mais, que é para, que eles estão chamando de spec-based development, né? Que é tipo, você faz a sua definição através de regras de onde você quer puxar. Então, ao invés dela puxar do conhecimento da base, quando ela é treinada, ela vai puxar do repositório de código. Você define tanto a estrutura, então você pode falar para o Copilot ou para o cursor, por exemplo, que quando ele for puxar a versão do NPM específico ou do Flutter, ao invés dele puxar do conhecimento dela para fazer a sugestão, ele vai pegar do repo disponível dela lá do Google, etc., que está publicado. Aí ela para de fazer isso. A gente começou a colocar essas regras por causa disso. Porque ela, senão, por exemplo, do NPM, você sempre vai estar com uma versão que provavelmente alguém já descobriu alguma vulnerabilidade. É um caso sério. Eu até brinco com os alunos que eles vão usar. Eu falei, olha, vocês vão usar, mas se não usar da maneira certa, vocês vão quebrar a cara. Exatamente. E começou a ficar comum, inclusive, agora alguns ataques que estão embarcando vulnerabilidade nessas plataformas, né? Em algumas bibliotecas disponíveis dentro do NPM, dentro de alguma coisa. Então, aí que é mais importante Nossa, cara. ainda isso ficar atualizado. NPM, Docker. Boa noite. Ô, Francis, na Localiza, está focado em qual linguagem, assim, no trabalho lá, no setor de TI? Hoje temos nosso principal runtime vai ser
.NET Framework e .NET Core, se for pensar em back-end. Mas agora a gente começa a ter muito Python e React também para front-end, principalmente. Obrigado. Nada. Ô, Rita, essa questão das viagens aí, geralmente passa muito tempo fora, como que funciona? Gabi vai saber responder um pouquinho mais assertivo do que eu. Vamos lá. São esporádicas, professor. Uhum. Depende muito do momento, né? Então, talvez o trainee ele pode ser alocado em algum projeto que não esteja em BH, ou até para que a execução ou a conclusão desse projeto aconteça, ele tenha conexão com algum outra ponta do negócio, né? Então, são situações esporádicas. Então, pode ser uma viagem para São Paulo, dependendo de onde ele estiver, para algum dos nossos centros de desativação, enfim, vai ser muito vinculado ao projeto que essa pessoa estiver alocada, tá bom? Até por isso, vocês estão preferindo o pessoal que está formando até agora, final do ano, ou recém-formado, né? Sim, sim, o trainee, e justamente porque ele tem essa, eu diria que ele tem uma intensidade maior, né? São Uhum. 12 meses ali intensos de imersão nos negócios da Localiza, de trilhas de desenvolvimento mesmo ali, principalmente nesse viés de liderança. É claro que a pessoa pode encerrar os 12 meses de trilha e talvez sentar numa cadeira ali de especialista, mas a nossa intenção realmente é que essas pessoas consigam enxergar os negócios, localizar de uma maneira mais transversal, né? Então, chegam, já assumem ali um projeto, daí 4 meses entrega esse projeto, passa por um job rotation, então vai passar por todos os segmentos da Localiza, presencial, então mão na massa mesmo ali. Vai para a ponta, vai entregar carro, vai lavar carro junto com o higienizador, vai vender carro, vai entender da operação de todos os negócios, depois volta para cá, entrega um outro projeto e no fim desses 12 meses vai ser alocado em alguma área de negócio ali que tenha essa necessidade desse perfil para atuação e que também tenha essa identificação, né? Então as meninas que fazem esse direcionamento, elas têm muito esse cuidado, né? Como que eu vou alocar o Willow numa área, sei lá, comercial, sendo que a gente já percebeu durante esses 12 meses que ele não tem tanto fit, não tem esse match, então existe todo esse cuidado também. Mas o trainee, ele tem essa intensidade, né? Não que o estágio não tenha, mas estágio a gente sabe, né, da rotina que acadêmica é mais complexo, então é um passo, eu diria que é um passo ali à frente. Legal demais. Quando você tem uma visão grande da empresa, você inclusive ajuda a pensar em novas soluções, né? Sim, Em sim. coisas diferentes. Eu gosto muito disso, isso é bem legal. Pessoal, só acrescentando, o pessoal que tenha interesse nas vagas de trainee e porventura, como eu mencionei, pode ser qualquer pessoa que tenha disponibilidade para morar, para atuar aqui em BH. Pessoas que morarem acima de 100 quilômetros, a Localiza ela oferece o auxílio transferência. Então, pode ficar tranquilo, se você tiver disponibilidade, a gente vai dar uma ajudinha ali. Legal, gente. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Galera é tímida, mas depois qualquer dúvida, gente, fica à vontade aí para nos chamar, talvez no LinkedIn, né? Se Não sei, você, Francis. Pode se colocar você aqui, Ô, professor? pode, eu ia pedir isso, coloquem aqui no chat, porque depois esse link fica disponível, né? Perfeito. Esse horário aqui às vezes é um pouco complicado, porque o pessoal está se deslocando para a faculdade, Uhum. né? Então eles podem acessar depois. Boa. boa. Tá? Vou colocar o meu aqui também. E de repente, né, pessoas que já se inscreveram e tenham dúvidas do processo, às vezes, né, a plataforma ali fica um tiquinho travada, sempre acontece algumas coisas, fique à vontade para nos chamar. Demais.
Ok, então, professor, Fechou? compartilhem, né? Aí, talvez eu vi que tem algumas pessoas que não estão nos períodos ainda aderentes para os processos, mas acompanhem, todo ano tem, né, a abertura aí de seleção para os programas. Compartilhem também com a galera da pós, professor, né? Você Não, comentou. vou A compartilhar gente sim. está super aberto aqui, somos muito receptivos aí com essa turma que vem da PUC, tem muito match aqui com a Localiza. Bom, gente, muito obrigado aí, Francis, Gabriela, Rita. Mais uma vez nos colocamos à disposição aqui, tá? Fiquem à vontade para nos contactar. Eu vou parar a gravação aqui, é isso, pessoal. Às vezes é quem está mais tímido aí para perguntar, tá? Então, vou só parar a gravação aqui para deixar já disponível para o pessoal. Beleza.